Olá, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de licenciatura em Biologia. E eu vou falar sobre a nossa disciplina de genética e o tema da nossa disciplina de genética é Fundamentos da Hereditariedade e Leis de Mendel. Quando falamos sobre genética clássica, logo pensamos no pai da genética. O pai da genética foi Mendel. E por que o Mendel é considerado o pai da genética? Porque foi ele o primeiro pesquisador, a primeira pessoa que publicou o primeiro trabalho falando sobre hereditariedade. E esse trabalho foi publicado em 1865. Bem, só que esse trabalho ele só foi reconhecido ou redescoberto em 1900. Por que esse trabalho demorou aproximadamente 30 anos para ser reconhecido pela comunidade científica? Porque foi um trabalho muito complexo e um trabalho que envolveu muitos detalhes. Seja como for, Mendel, então, publicou esse trabalho que fala sobre a transmissão da hereditariedade e suas duas leis ainda hoje são base para os estudos genéticos. Portanto, nesse trabalho, ele postulou a primeira e a segunda lei de Mendel, que são a base para os nossos estudos de genética até os dias de hoje. Bem, como Mendel desenvolveu o seu trabalho? Primeiro, o Mendel decidiu estudar ervilhas. E por que ele decidiu estudar ervilhas? Porque essa planta, ela possui características que facilitaram com que ele chegasse às suas conclusões. Essas plantas, elas são de fácil cultivo em canteiros, elas possuem várias características que são fáceis de serem observadas. Uma coisa que também é muito importante é que o ciclo de vida delas é curto e elas apresentam um grande número de descendentes, ou seja, as sementes. E uma característica que é muito importante e facilitou com que Mendel chegasse às suas conclusões é que essas linhagens possuem linhagens naturalmente puras. O que significam linhagens naturalmente puras? Significam que essas plantas, elas produzem descendentes absolutamente iguais aos parentais. E isso facilitou muito com que Mendel chegasse às suas conclusões e eu vou explicar um pouquinho para vocês disso. Bem, Mendel ele definiu 7 características para elaborar o seu trabalho, sendo elas a cor da flor, como está definido aqui, sendo branca ou violeta. Também a posição da flor, sendo ela terminal ou axial. Ele também definiu o tamanho da planta, sendo a planta anã, como está aqui, e a planta padrão. Ele também determinou como parte do seu estudo a vagem, sendo a vagem constrita ou a cor da vagem, como está especificado aqui no nosso desenho. Ela poderia então ser inflada, ou ela poderia ser verde ou amarela. E ele também estudou as características das sementes, sendo elas rugosas, como está aqui, ou a cor, sendo verde ou amarela. Essas características foram as características elegidas por Mendel para que ele elaborasse seu trabalho. Bem, eu vou explicar uma característica para vocês. Por quê? Porque com base nessa característica, nós somos capazes de entender todo o trabalho que Mendel desenvolveu, certo? Então, o que Mendel fez? Ele fez um primeiro cruzamento
de duas plantas, de duas ervilhas que são de linhagens puras, que só produziam sementes amarelas ou sementes verdes. Quando Mendel fez esse primeiro cruzamento, ele só obteve sementes amarelas. E aí então vem a pergunta de Mendel: por que isso aconteceu? E aí ele teve então a ideia de cruzar essas plantas aqui, que nós chamamos de plantas híbridas. E foi a partir daí que Mendel então encontrou uma característica nova. No cruzamento das plantas híbridas, ele obteve esses resultados, que foram: ele teve sementes amarelas, mas novamente aparece a cor verde. O Mendel, ele repetiu esse experimento muitas vezes. No seu trabalho é possível nós compreendermos quantas vezes ele repetiu esse experimento. E todas as vezes que ele repetia esse experimento, para todas as características, ele sempre tinha uma razão fenotípica de 1:3. O que significa isso? Que sempre ele tinha 3 sementes amarelas e uma semente verde. Essa questão das sementes serem homozigotas, dominantes e homozigotas recessivas, assim como heterozigotas com o gene dominante para a cor amarela e também heterozigotas para a cor amarela, já foi discutido com vocês na aula anterior da professora Claudiana, portanto, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês. Bem, a partir desses resultados, qual foi a conclusão que Mendel chegou? Que cada característica ou fenótipo vem de um dos genitores. Ele também concluiu que 2 fatores são diferentes, apenas um, chamado dominante, como está no slide anterior, nas plantas heterozigotas, se manifesta. Ou o outro, recessivo, permanece encoberto sem manifestar o fenótipo. Essas foram as conclusões essenciais que permitiram com que Mendel desse continuidade ao seu trabalho e às suas conclusões. Mendel, a partir daí, determinou a sua primeira lei. O que significa a primeira lei de Mendel ou lei da segregação de fatores? Que cada característica é determinada por um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas. Aqui é muito importante ressaltar que Mendel chamou esses elementos biológicos de par de fatores. Hoje nós sabemos que esses par de fatores são os genes. Mendel propõe todo o seu experimento e define todas as suas leis sem ter conhecimento sobre genética, sobre genes. Mas mesmo assim ele postula todo o seu desenvolvimento, ele postula todas as suas ideias sobre hereditariedade. E essas leis que ele formulou, elas estão absolutamente corretas e são usadas até os dias de hoje.